Voilá, torcedor vascaíno. E hoje um grande capitão do Vasco, zagueiro de 2 títulos, chamou Fred, atacante, goleador do Fluminense, de pipoqueiro. Esse zagueiro é o zagueiro do Vasco, Rodrigo. Grande Rodrigo. Rodrigo teve uma passagem de 3 anos pelo Vasco, cara, e foi como se fosse 10 anos, porque, cara, esse cara marcou. Foi um xerifão naquela zaga, infernizou a vida do Guerreiro e do Fred, que, aliás, diga-se de passagem, Guerreiro e Fred nunca fizeram um gol no Vasco quando o Rodrigo, o xerifão, estava em campo. E como esquecer, né, cara, daquele beliscão que o Rodrigo deu no peitinho do Guerreiro, hein? E se você esqueceu do Rodrigo, cara, eu vou te lembrar mais alguns casos do Rodrigo. Cara, o Rodrigo é uma figura. Mas sem sombra de dúvida, um dos episódios mais marcantes do Rodrigo não foi no Vasco, foi aquela leve dedada que ele deu no Trellis, jogador do Vitória, quando ele jogava pelo Ponte Preta. A Ponte Preta estava fugindo do rebaixamento, estava ganhando de 2-0, era o último jogo do Campeonato Brasileiro de 2017. O Rodrigo vai dar uma conferida nas partes baixas do jogador Trellis, que, diga-se de passagem, não recua, pelo contrário, ele volta com o Rodrigo, ele volta a ficar perto do Rodrigo, entendeu? Ele chega ali de uma maneira como se me dá de novo, quero mais, porque olha só, isso é coisa de quem pega uma dedada, cara, e fica por isso mesmo? Depois dessa, o Rodrigo foi expulso, o time levou uma virada, a Ponte Preta foi rebaixada, a torcida ficou pirada, invadiu o campo e aí aquela história, né? Invade campo, polícia vem e tal, e aquela coisa. E sabe aquele bordão, aqui é Vasco? Eu não sei, eu não lembro se isso começou com o Rodrigo, lá em 2016, naquele Carioca contra o Flamengo, na semifinal, quando o Wallace fincou a bandeira do Flamengo no meio do Maracanã. Nesse jogo, o Vasco venceu o Flamengo, o Rodrigo foi lá, depois do jogo se virou para a câmera e soltou essa pérola aqui. Abençoado! Isso aqui é Vasco! Isso aqui eu não tô brincando não! Tá? Cadê esses gritinhos agora? Ei! Não venha marcar território aqui não, meu amigo! Aqui é Vasco! E você lembra do Max Lopes, atacante do Vasco, argentino? Cara, e você viu recentemente a notícia do Icardi, que ele fazia sexo com a mulher 12 vezes por dia? 12 vezes por dia, cara. Cara, 12 vezes por dia. Cara, você tem o quê? Priaprismo? Que porra é essa? 12 vezes por dia. E mesmo assim, ele ainda traiu a mulher ainda. Eu sou o mestre da putaria. Tanto é que a notícia gira em torno disso. Eles estão brigados, estão reatando, e os filhos nesse embolo todo ficaram com quem? Max Lopes, ex-atacante vascaíno, que está cuidando dos 5 filhos, 3 dele e 2 do Icardi com a mulher. Por quê? Porque o Max Lopes era marido da mulher do Icardi, da atual mulher do Icardi. E a notícia triste de hoje é o Grupo City sondando o nosso jogador mais proeminente. Estou falando dele, Riquelme. Cara, vai ser uma pena se o Vasco vender esse jogador, porque essa grana que vai entrar, é tipo quando o pobre tem que pegar grana no final do mês, sabe o salário? A grana entra pelo bolso e sai do outro, cara. Vai ser assim mesmo com o Vasco. A grana do Riquelme vai entrar e já vai ir para os seus credores. Quem é que não se lembra que toda vez que o Vasco ganha alguma grana, a última vez ele vendeu o jogador e apareceu bem uns 3 credores na porta do Vasco, do São Januário. Não vai investir no clube, o clube não vai crescer, o torcedor nunca mais vai ver aqueles elásticos que o Riquelme dava ali naquela lateral esquerda. Até, né, aquelas arrancadas, aqueles lançamentos, não, acabou. Tudo isso para pagar as dívidas do Vasco. O Vasco vai nos privar de ver um grande jogador vascaíno desde a época do Felipe, que faz tempo isso, cara, que o Vasco não tem um lateral esquerdo bom, desde a época do Felipe, e esse jogador Riquelme pode ser até melhor que o Felipe, que o cara falta só pegar ali uns 5 quilos que o Riquelme já tá no ponto já, tem 19 anos, e cara, vai ser uma pena porque vai ser vendido a preço de batata, de como sempre, porque o Vasco está sempre precisando de dinheiro, e quando o cara está sempre precisando de dinheiro, vende por qualquer coisa, vende por qualquer valor. É lamentável que a diretoria vascaína cogite vender o Riquelme, já com 19 anos, cara. Pô, espera pelo menos o time ir para a Série A e tal. Vamos ver se ele se adapta à Série A com jogos
que tem jogos diferentes, são jogos menos físicos que nem na Série B, ele pode evoluir ainda mais, pode ser mais valorizado. Aí tu vende aí daqui a uns 2, 3 anos, quando ele estiver valendo ali uns 50 milhões de euros. É assim que tem que vender esse jogador. Não vender por 10, 15 milhões, que esse dinheiro não vai servir para nada, não vai comprar jogador, não vai reformular estádio, não vai reformular elenco, e vai ser outra frustração, cara. Porque a gente não tem lateral esquerdo, e já o único que apareceu, a gente ainda vai vender, não vai conseguir outro no mercado, porque o Riquelme com 19 anos ele é melhor do que muitos jogadores aí com experiência. E você vai trocar uma joia dessa para pagar dívida, para dar dinheiro para credor, cara? Aí não, né, cara? O Vasco tinha que assumir aquela postura que a gente brasileiro pobre tem. Devo, não nego, pago quando puder, mas não vou abrir mão do meu conforto, não vou abrir mão da minha cerveja, não vou abrir mão do meu melhor jogador para pagar credor. Pô, cara, tá de sacanagem, né? E para finalizar com uma notícia boa, é que o Vasco fechou a contratação de um novo patrocinador master. É a Pixbet. Sim, isso mesmo. Agora o Vasco tá com patrocínio de time de Série A. Falta só ser um time de Série A, porque já tem jogador recebendo o salário de Série A, tem patrocínio de Série A, tem torcida de Série A, só falta agora o time ser de Série A. E para isso tem que estar na Série A. E a Pixbet vem colocando 9 milhões no Vasco. Por um ano, pô, tá bom demais, hein? O patrocínio do Vasco, o anterior, pagava 5 milhões. O Vasco ainda tem 4 milhões das lojas Avan nos ombros. Também está negociando a parte de baixo da camisa, segundo o canal Futebolaço. Estima-se que se o Vasco fechar todos os patrocínios, fechar toda a sua camisa, o Vasco vai faturar esse ano, para 2021, 25 milhões de reais. Pô, já dá para segurar o Riquelme, né, cara? Não dá para sair vendendo aí o cara por qualquer preço, não. 25 milhões dá para fazer um bom elenco segurando o Riquelme. Segura esse moleque, pelo amor de Deus. E eu, como um bom apostador que sou, fui dar uma olhada nas odds da Pixbet. De começo, a gente já vê logo uma mentira na cara, porque tá lá a melhor cotação do mercado. Aí você vai ver qual é a cotação do jogo do Vasco, tá pagando a odd de 2,40 para a vitória do Vasco. A Bet365, nesse mesmo dia, hoje, tá pagando 2,61, cara. Então, claramente, não tem as melhores cotações, né, cara? Agora, uma vantagem da Pixbet é que você, com R$1, já pode colocar ali, fazer um Pix e já pode fazer a sua aposta. É a casa de aposta com o saque mais rápido do mundo. Aí pode ser porque eu ainda não fiz o saque, né? Ainda não conferi. Mas agora dizer que tem as melhores cotações, aí pra cima de mim não, né, cara? Porque aí isso é verificar e comparar que não é, né? Eu espero que esses 9 milhões não seja caô também, que nem o site. Se você colocar 100 conto na vitória do Vasco sobre o Náuticos, domingo, você vai ganhar na Pixbet R$240. Agora, se você colocar esses mesmos 100 conto na Bet365, você vai faturar R$261. E se você colocar esses 100 conto na 1xBet, você vai faturar R$275. Então, não é a melhor cotação, né? E R$25, cara, faz toda a diferença, hein? Já dá o quê? Já dá 5 latinhas. Já dá para assistir um tempo de futebol do Vasco já. E por hoje é só, galera. Se inscreve no canal porque a gente vai ter isso quase todos os dias. Se inscreve mesmo, hein?